Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. E neste vídeo eu gostaria, da forma mais breve que eu conseguir, falar um pouco sobre a relação histórica entre hipnose e o campo da psicoterapia. Bom, hipnose enquanto ferramenta, ela antecede a psicoterapia. Portanto, quer hipnose, tal como ela foi conceptualizada por James Braid e pessoas seguintes, quer mesmo até o mesmerismo, que surgiu por Franz Anton Mesmer, depois da hipnose ou do hipnotismo, qualquer uma destas intervenções antecederam psicoterapia ou intervenções que se poderiam hoje em dia considerar psicoterapêuticas já. E portanto, a hipnose já existia. No entanto, historicamente, a hipnose esteve ou surge muito ligada, pelo menos, a três grandes modelos ou três grandes paradigmas de psicoterapia. O primeiro, por questões históricas, tem a ver com psicanálise. Hipnose, inclusivamente, enquanto ferramenta, antecedeu todos os métodos que depois Sigmund Freud acabou por desenvolver na psicanálise como formas de auxiliar os seus pacientes, isto é, a interpretação dos sonhos, portanto, e todas as questões transferenciais e contratransferenciais, a associação livre de ideias, as interpretações, todas essas formas de intervir em termos de psicanálise, elas precederam a hipnose. Portanto, antes de elas surgirem, Freud, assim como Joseph Breuer, também um dos criadores, um dos pais da psicanálise, ambos utilizavam hipnose nas suas intervenções. Freud acabaria por abandonar a hipnose em detrimento destas estratégias que eu vos falei. No entanto, vários outros psicanalistas continuaram a utilizar a hipnose ao longo dos anos, como por exemplo John Watkins, Michael Nash, Erika Fromm. Portanto, a psicanálise e a hipnose sempre estiveram de mãos dadas. A própria hipnoanálise, como ela é chamada, não é mais do que a aplicação da hipnose àquilo que é a regressão ou ao momento do trauma, ou ir àquilo que se possibilita como sendo a causa, a raiz daquilo que é o sofrimento da pessoa, e através dessa ferramenta a pessoa poder atribuir um novo significado à experiência para que no presente ela já não seja tão influenciada por esses temas. Portanto, no caso de trauma, por exemplo, a aplicação clássica seria, através da ferramenta da hipnose, regredir-se até ao momento do trauma e, quando chegado lá, a pessoa atribuir um novo significado à experiência para que, ao modificá-lo, depois no momento presente, isso já iria alterar a sua experiência e a sua relação com o dito trauma e com a experiência psíquica, por assim dizer. Portanto, hipnose e psicanálise sempre estiveram muito mãos dadas. O outro modelo que historicamente hipnose esteve relacionado foi a terapia cognitiva, ou hoje em dia também chamada a psicoterapia cognitiva ou comportamental. Aliás, alguns dos princípios de hipnose ajudaram inclusivamente como, como alicerces para aquilo que depois os terapeutas cognitivos e os terapeutas cognitivo-comportamentais faziam em termos de o seu estar relacional
com os pacientes ou clientes. E quando eu digo que a hipnose contribuiu para isso, não estou a falar sim dos trabalhos de Hippolyte Bernheim e Antoine Libidinot, cuja forma de fazer hipnose ou a sua visão de hipnose através do poder da sugestão, que eles acabariam por chamar, aliás, Bernheim acabou por chamar therapeutic, therapeutic suggestions, ou terapêutica de sugestões, ou terapêutica por sugestão, que no fundo aquilo acabou por ser um bocado a fundação da psicoterapia, tal como ela é vista hoje em dia. Aliás, alguns desses alicerces também depois foram pegos por Freud, que também ele influenciado pelos trabalhos de Bernheim. E a associação da terapia cognitiva, ela também já está muito escrita na literatura. Por exemplo, onde ambos os pais, aqueles que são considerados os pais da terapia cognitiva, Aaron Beck e Albert Ellis, já escreveram sobre a utilidade e também a incorporação da hipnose nas suas intervenções. No caso de Ellis, isso está descrito nos manuais da terapia racional e emotiva. Existem capítulos específicos sobre a utilização de hipnose com a sua abordagem. Beck, embora nunca tenha feito hipnose, a sua maneira de fazer visualização guiada ou até de sugerir algumas experiências era um tanto ou quanto semelhante ao que terapeutas com formação em hipnose faziam, utilizavam. Arnold Lazarus, por exemplo, na sua terapia multimodal, utilizava hipnose como uma das suas estratégias. Joseph Wolff, portanto, o criador da desensibilização sistemática, ou quem desenvolveu estou um bocadinho disléxico hoje. A desensibilização sistemática também utilizava a hipnose nos seus passos de desensibilização. E no futuro, terapeutas numa linha sociocognitiva, a maior parte deles com formação cognitiva ou comportamental, acabaram por integrar a hipnose e também fazer muita investigação. Nomes como, por exemplo, Theodore Sarbin, Nicholas Panos, Irvin Kirsch, Stephen Lin, Joseph Green, Guy Montgomery. Portanto, muitas dessas pessoas acabaram por utilizar hipnose e, hoje em dia, muitas abordagens validadas no campo da hipnose para a utilização em ansiedade e depressão vieram ou foram incorporando terapia cognitiva ou comportamental com a hipnose e até mesmo mindfulness, como, por exemplo, os trabalhos de Hassan Aladdin ou, por exemplo, E. Thomas Dowd e os seus colegas. Todos eles constituíram modelos investigados e empiricamente validados para a intervenção na ansiedade e depressão. Finalmente, existe também uma outra perspectiva psicoterapêutica que tinha ligação com a hipnose, que é a perspectiva existencial humanista, mas muito mais humanista. E agora, vocês podem pensar, mas como é que a hipnose e o humanismo se vão associando? Curiosamente, eles associam-se a partir do momento ou a partir da forma ou das introduções, das modificações que o psiquiatra Milton Erickson trouxe para a sua própria prática. Milton Erickson, considerado o pai da hipnose moderna, era um psiquiatra americano. Na altura, a sua formação em psiquiatria era uma formação de base muito dinâmica, no entanto, já com algumas influências de perspectivas existenciais humanistas, como, por exemplo,
as posturas relacionais de Carl Rogers ou muito aquilo que acabou por ser a construção do counseling e terapia centrada no cliente, onde a pessoa, como queiram chamar. Milton Erickson era um defensor da, dos recursos do ser humano, portanto ele era um defensor dos valores da pessoa e da sua capacidade para se regular, para gerir as suas contrariedades. A forma como ele via o inconsciente não era a mesma maneira de Freud, portanto era apenas e somente um acesso a uma série de recursos que a pessoa tinha, recursos esses que ainda não estavam no topo da consciência, mas que já estavam dentro da pessoa. Portanto, o cliente como agente direto ou agente ativo no processo de mudança, e também percebendo que todas as pessoas tinham características únicas, a sua abordagem era muito personalizada, a questão do tailoring. Hoje em dia fala-se sobre a adequação da psicoterapia às preferências ou às características de cada pessoa, quando, naquela altura, Milton Erickson já o fazia, ou tenderia a fazer, na sua aplicação de hipnose, juntamente com as outras ferramentas terapêuticas que ele dispunha. Portanto, esta ideia de que a pessoa, o cliente como elemento central, muito na questão humanista, de confiarmos na pessoa, nas suas capacidades, nas suas competências, também é aquilo que acaba por aproximar a hipnose também estas abordagens mais centradas na pessoa, mais humanistas até, nos recursos, nas capacidades. E isto tem sido a aproximação histórica da hipnose à psicoterapia. Uma palavra, se calhar eu agora vou fazer uma menção honrosa, no entanto, talvez alguma extrapolação, de a ligeira ligação entre hipnose e MDR, por exemplo. Hoje em dia o MDR é considerado uma forma de psicoterapia altamente validada para a intervenção no trauma e na ansiedade, aliás até sugerida sugerida pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, EMDR e hipnose têm mais semelhanças do que aquilo que os muitos praticantes de EMDR gostariam ou querem admitir. A verdade é que em determinados processos ou fases do processo da EMDR, no seu protocolo estruturado, algumas das intervenções que o terapeuta EMDR faz são muito semelhantes a várias técnicas que são utilizadas em hipnose. No entanto, o propósito dessas técnicas é um tanto ou quanto diferente. Eu vou dar um exemplo. A estimulação bilateral feita no contexto da terapia, da psicoterapia EMDR, pode ser utilizada enquanto indução hipnótica no campo da hipnose. O estabelecimento, por exemplo, de um lugar seguro, que é algo que também acontece nos protocolos de intervenção da MDR, em hipnose nós também utilizamos este conceito, essa abordagem, essa técnica. E depois a questão da pessoa se focar nas memórias e ir àqueles momentos, também em hipnose isso pode ser considerado a regressão ou pelo menos técnicas mais regressivas. E portanto são semelhanças. Com isto eu quero dizer que hipnose não é a mesma coisa que MDR e MDR não é igual a hipnose, no entanto têm aspectos que as aproximam, mais até do que aqueles que as diferenciam. E, portanto, isso é a minha menção honrosa
a relação de hipnose com psicoterapia. Obrigado por estarem desse lado. Se gostarem deste vídeo, partilhem, subscrevam ao canal. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem e até a uma próxima oportunidade.